Olá pessoal, vamos continuar o nosso capítulo sobre análise integral para volume de controle. Nesse caso, nós vamos utilizar, no item 3.6, nós vamos utilizar o volume de controle, análise integral, para integrar em cima de um volume de controle diferencial. Vamos considerar então que nós possuímos um volume de controle, mas é que ele possui as dimensões infinitesimais, correto? Como que está nessa figura aqui ao lado. A equação da quantidade de movimento, ela vai poder ser escrita se nós assumirmos que o escoamento ele é incompressível. Se nós considerarmos também que nós estamos trabalhando com um regime permanente e que não tem escoamento através das linhas de corrente delimitadoras desse volume de controle, nós podemos obter uma formulação simplificada para a nossa equação da quantidade de movimento nesse sistema meu de coordenadas, que vai ser ΔS aqui e Δθ, tá? O que significa não haver escoamento através das linhas de corrente? Então, o que nós temos aqui é o chamado tubo de corrente. Nesse tubo de corrente, você não tem escoamento entre uma linha e outra. Eu não tenho escoamento axial nesse cilindro. O meu escoamento todo é apenas nessa direção S. Portanto, não há movimento de fluido desse lado para esse lado aqui do meu volume de controle. Nesse tubo de corrente, as propriedades nessa primeira parte aqui, elas são dadas por ρ, por P, por Vs e pela área inicial, que é a área A. Quando nós caminhamos ds, uma distância infinitesimal chamada ds, no meu tubo de corrente, eu tenho novas propriedades, ρ mais Δρ, P mais ΔP. O ρ meu, ele é constante, porque a gente considerou que o escoamento era incompressível. A velocidade, eu tenho uma diferencial da velocidade, e a área mais uma diferencial da área. Da equação da continuidade, nós podemos aplicar sobre a nossa superfície de controle. Fazendo isso, nós vamos obter que menos ρ Vs vezes A, vai ser esse primeiro aqui, ρ vezes Vs vezes essa área A, mais ρ vezes Vs mais dVs. Aqui eu vou utilizar ρ mais Vs mais dVs, que multiplica A mais ΔA. Nós podemos simplificar e desprezar o produto de diferenciais que vai aparecer nessa expansão, e quando nós fizermos isso, vamos obter aqui Vs vezes dA é igual, mais A dVs é igual a zero. Porque eu vou desprezar o produto de diferenciais. Uma diferencial de um volume de controle infinitesimal, ela é muito pequena, e quando eu multiplico essa por outra diferencial, esse resultado é praticamente inexpressível no resultado da minha equação. Então, por isso, nós podemos desprezar esses produtos de diferenciais. A componente da quantidade de movimento que vai aparecer na direção S, ela vai ser dada por forças de superfície mais as forças de campo. Eu estou trabalhando com regime permanente, então ele pode ir embora. E isso vai ficar mais integral sobre a superfície de controle de V ρv dA. Vamos fazer mais uma consideração, que vai ser a consideração 4, que é desprezar o atrito. Dessa forma, as forças de superfície minha, elas vão ser somente decorrentes das forças de pressão. Fazendo isso, nós temos que as forças de superfície em S, na coordenada S,
vai ser dada pela pressão vezes a área A nesse primeiro, na base do meu cilindro. Depois, o que eu tenho? Vou ter a pressão vezes a área lateral do meu cilindro, mais a pressão vezes essa área A mais dA. Vai ser P mais ΔP, que multiplica A mais dA. E isso vai formar as minhas forças de superfície. Portanto, nós temos aqui a pressão devida à base, a pressão devida à parte superior lá do meu cilindro diferencial e, por último, a pressão devida à área lateral do meu volume de controle. Quando nós simplificamos isso, novamente desprezando os produtos de diferenciais que ocorrem aqui, nós temos que as forças de superfície vão ser iguais a menos A vezes diferencial de pressão, menos 1/2 vezes dP/dA. Já para as forças de campo, nós podemos considerar apenas a gravidade. Ok? Considerando apenas a gravidade como força de campo, como que nós podemos calcular a gravidade? A gravidade é dada por ρ, G na direção S, vezes a minha diferencial de volume. O G na minha direção S, ele é dado por G vezes seno de θ. A minha diferencial de volume vai ser A mais dA sobre 2, ou seja, a área média do meu cilindro, do meu tronco de cilindro, vezes o ds. Mas o que acontece? Observando aqui, o seno de θd vezes ds nada mais é do que o meu ΔZ. Portanto, nós podemos escrever que a força de campo minha, devido à gravidade, é dada por menos ρg A mais dA sobre 2 vezes ΔZ. Para calcularmos agora o fluxo da quantidade de movimento, nós temos que a integral sobre a superfície de controle de V, ρ, V, dA vai ser dada por o que está entrando no meu volume de controle, menos o que está entrando, mais o que está saindo. O que está saindo do meu volume de controle? Vai estar saindo a velocidade Vs mais dVs, que vai multiplicar ρ, Vs mais dVs vezes a minha área. E o que está entrando no meu volume de controle é dado por Vs menos ρ, Vs vezes A. De acordo com a equação da continuidade, nós deduzimos que ρ, Vs mais dVs, que multiplica A mais dA, era equivalente a ρ, Vs vezes A. Isso daqui foi deduzido aqui, tá? Então, ρ, Vs mais dVs, que multiplica A mais dA, de acordo com a equação da continuidade, é dado por menos ρ, Vs vezes A. Portanto, nós podemos substituir esse termo aqui por isso, na equação do fluxo da quantidade de movimento, e nós podemos fazer as simplificações adequadas e chegar nessa expressão, que é a integral do fluxo da quantidade de movimento é dada por ρ Vs A dVs. Substituindo isso nas relações encontradas substituindo as relações encontradas na equação da quantidade de movimento, nós vamos ter que menos A dP menos 1/2 de dP/dA menos ρg A dz menos meio de ρg dA dz. Isso daqui vai ser igual a ρ Vs A dVs. Aqui nós temos um produto de diferenciais, outro produto de diferenciais, nós vamos desprezar esses termos. Dividindo tudo por ρ vezes A, nós só chegamos nessa equação aqui, que nos diz que a diferencial da pressão dividido pelo ρ mais a diferencial da velocidade de superfície ao quadrado dividido por 2
mais G vezes ΔZ, isso é igual a zero. Portanto, se o escoamento é incompressível, nós podemos integrar essa equação e podemos obter que P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ é igual a constante. Isso é conhecido como sendo a famosa equação de Bernoulli, que todo mundo usa errado. E muito provavelmente algum de vocês vai utilizar na prova ela errada, porque vocês sempre esquecem as restrições que foram feitas para que essa equação seja deduzida. Quais são elas? Você deve estar trabalhando com um regime permanente. O escoamento deve ser não viscoso, ou seja, você não pode ter perdas no seu escoamento ou efeitos de atrito no seu escoamento. O escoamento deve ser ao longo de uma linha de corrente e também ele deve ser incompressível. Se você tiver uma máquina, por exemplo, você está passando o seu escoamento em um ventilador. Vamos supor que tenha um ventilador aqui. E você está passando o seu escoamento através desse ventilador. Se você está passando através de uma máquina, você não pode aplicar a equação de Bernoulli nesse caso aqui, porque você não tem a continuidade ao longo de uma linha de corrente. A sua linha de corrente ela não está sendo contínua nesse caso. Portanto, esse caso aqui você não pode aplicar a equação de Bernoulli. Vamos para o exemplo 3.3. E no exemplo 3.3, nós temos que a ramificação de um vaso sanguíneo está sendo mostrada aqui ao lado. O sangue, a pressão de 140 milímetros de mercúrio, escoa no vaso principal a uma vazão de 4,5 litros por minuto. Então o sangue está entrando por aqui a 4,5 litros por minuto. E o que está sendo pedido é para estimar a pressão do sangue em cada ramo. A pressão está vindo aqui e o sangue está se dividindo em uma vazão que está saindo nesse ramo 3 e uma outra vazão que está saindo no ramo 2. Estime a pressão do sangue em cada ramo, considerando que os vasos comportam-se como tubos rígidos, que o escoamento é sem atrito e que os vasos situam-se em um plano horizontal. Nesse caso, então, nós podemos considerar que a massa específica do sangue ela tem 1.060 kg por metro cúbico, ou seja, a massa específica é constante. Nós podemos considerar que é um escoamento sem atrito. E o que mais que nós podemos considerar? Que nós estamos trabalhando em regime permanente. Nós podemos falar também que nós estamos ao longo de uma linha de corrente. Nós podemos, nesse caso específico, pode ser aplicada a equação de Bernoulli, que vai ser o que a gente vai ver logo na sequência. Vamos para a resolução então do exemplo 3.3. Nesse exemplo, nós devemos encontrar a pressão sanguínea em cada ramo e, após isso, estimar a força gerada pelo conjunto. Como equações básicas, nós vamos estar utilizando a equação de Bernoulli. Vamos aplicar a equação da continuidade para achar que somatório da vazão é igual a zero no volume de controle. A vazão é dado pela velocidade vezes a área. E o meu ΔP, para converter de milímetros de mercúrio para Pascal, ΔP é igual a ρGH. Além disso, o Fx da equação da quantidade de movimento, da conservação da quantidade de movimento, temos que o Fx é igual ao Fsx mais o Fbx, e essa é a nossa equação padrão.
Nesse caso, nós temos também força em Y, então vamos considerar também as forças em Y, tanto em X quanto em Y. Então, vou escrever a equação aqui para Y também. Eu já estou usando a forma com entradas e saídas, porque para simplificar um pouco o nosso caso. O que nós vamos assumir? Que o escoamento é incompressível. Além disso, ele é invíscido, ou seja, nós estamos desprezando a viscosidade, portanto as forças de atrito. Vamos trabalhar como regime permanente. E vamos considerar que esse escoamento está ocorrendo ao longo de uma linha de corrente. Os dados do problema foram que a vazão 1 é de 4,5 litros por minuto, a vazão 2 é de 2 litros por minuto, o diâmetro 1 é de 10 milímetros, o diâmetro 2 é de 5 milímetros e o diâmetro 3 é de 3 milímetros. A gravidade específica do mercúrio é 13,6. O ρ da água é 999 kg por metro cúbico. O ρ do sangue é igual a 1060 kg por metro cúbico. E a altura de pressão é 140 milímetros de mercúrio. A vazão que está vindo por esse tronco 1, ela está se dividindo pelo tronco 3 e 2. Então, para encontrarmos o valor de Q3, nós vamos ter que o somatório das vazões no volume de controle, ele é dado por menos o que está entrando, mais o que está saindo. Isso daí é igual a zero. Portanto, Q3 é igual a Q1 menos Q2. Que vai ser igual a 2,5 litros por minuto. Nós vamos precisar também calcular as velocidades em cada tronco. Tendo as vazões, nós podemos determinar os valores da velocidade. Para isso, nós apenas dividimos vazão por área. A área é πd1 ao quadrado sobre 4, então vai ficar 4q1 sobre πd1 ao quadrado. Para isso, nós vamos ter que V1 é igual a 0,955 metros por segundo, que V2 é igual a 1,7 metros por segundo e que V3 é igual a 5,89 metros por segundo. A nossa pressão P1 ela pode ser calculada fazendo gravidade específica, que multiplica ρ, G, vezes H. Para converter, então, a pressão em milímetros de mercúrio para Pascal, nós vamos fazer P1 é igual a SG do mercúrio, vezes o ρ, vezes o H. E isso vai nos dar 18,7 kPa. Vamos aplicar agora a equação de Bernoulli entre esses dois pontos, entre o ponto 1 e o ponto 2. Tá? Vamos considerar que tem uma linha de corrente que está passando de 1 e indo para 2. Aplicando Bernoulli na entrada 1 e na saída 2, nós vamos ter aqui P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado é igual a P2 sobre 2 mais V2 ao quadrado sobre 2. Nesse caso, nós estamos desprezando os efeitos de altura, tá? Porque os efeitos devido à altura vão ser bem pequenos. Substituindo os valores e calculando, nós vamos obter que a pressão P2 é 17,6 kPa ou 132 milímetros de mercúrio.
Se nós fizermos similarmente para a saída 3, nós vamos ter que P3 é igual a P1 mais ρ sobre 2, V1 ao quadrado menos V3. E isso vai nos dar 1,75 kPa ou 13,2 milímetros de mercúrio. Vale a pena observar que todas as pressões que a gente está tratando nesse exemplo aqui são manométricas, ok? Pois a pressão atmosférica está atuando dentro e fora do corpo também. Para a gente calcular a força de momento em X, nós temos que observar que em X nós temos direções opostas para as forças de reação. Ok? Então, o braço 1 ele só tem componente em Y e o braço 2 e 3 tem componente em Y e em Z. Vamos desprezar as forças gravitacionais, como a gente já tinha feito, e realizar a equação e aplicar a equação do momento em X. Fazendo isso, nós temos que a força em X vai ser igual às forças de superfície em X. Portanto, isso vai nos dar o 3 ρ Q3 mais o 2 ρ Q2. Fx vai ser resultante das forças em X, mais a pressão em 3, que multiplica a 3x, a área projetada na direção x, mais P2 A2, que multiplica a área projetada na direção x. Isso vai ser igual a U3 ρ Q3, U2 ρ Q2. Agora, qual é a área projetada na direção x? Vai ser a área A3 vezes o cosseno do ângulo 60. A3 cosseno de 60. Para A2, a gente tem um sentido contrário. Então, vai ser P2 vezes menos P2 A2 vezes cosseno de 45. Isso tem que ser igual a U3, que é a componente x da minha velocidade, 3, então V3 cosseno de 60, Q3 menos V2 cosseno de 45, Q2, tudo isso que multiplica ρ. Resolvendo agora, isolando o Rx, nós temos que P2 que multiplica 2 vezes cosseno de 45, menos P3 que multiplica 3 cosseno de 60, mais ρ que multiplica V3 que multiplica cosseno de 60 Q3, menos V2 vezes cosseno de 45 vezes Q2, vai ser igual a minha resultante de forças em X. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter que Rx é igual a 0,156 Newton. Podemos fazer também a mesma coisa agora para componente em Y. Para calcularmos a força de momento em Y, nós temos que Fy vai ser igual a Fsy mais Fby. Isso nos dá a derivada com relação ao tempo no volume de controle de V ρ dV, mais o somatório de V ρ V dA. O termo do campo gravitacional vai embora e do dt também vai embora. Em Y nós vamos ter componentes em Q3, em Q2 e em Q1, devido a Q1, né? Então vamos lá, temos menos P3, a resultante é para baixo, menos A3, mais P1 vezes A1. Isso vai ser igual ao... Isso vai ser igual a V3 ρ Q3 mais V2 ρ Q2.
No entanto, esse v é minúsculo, né? Porque é a componente da velocidade em y. Então, esse v3 é v3 seno de 60. Fazendo a mesma coisa que nós fizemos para x, fazendo para y, nós vamos obter que ρ v3 seno de 60, agora sim o v3 correto, tá? Mais v2 que multiplica seno de 45 Q3. Quando nós realizamos esse cálculo, eu vou deixar aqui do lado, o RY vai nos dar menos 0,957, ou seja, a resultante de forças é para baixo, em Y. Ok? Nós vamos ver agora o caso da equação da quantidade de movimento linear para um volume de controle com uma aceleração retilínea. Se nós considerarmos um volume de controle inercial, a formulação da segunda lei, a gente viu que é dada por essa expressão aqui. No entanto, essa expressão é um pouquinho diferente, porque nos termos da velocidade eu coloquei esse XYZ minúsculo. O que significa esse XYZ minúsculo? Significa que o meu referencial que eu estou tratando nesse caso vai ser em relação ao volume de controle. Esse meu volume de controle ele vai estar se movendo em relação a um referencial inercial XYZ. Portanto, a segunda lei de Newton, para um volume de controle se movendo em relação a um referencial inercial, vai ser dada por força igual à derivada do princípio da conservação da quantidade de movimento linear em relação a esse meu referencial inicial com relação ao tempo para o meu sistema. O que nós sabemos? Que quando o referencial XYZ está acelerando em relação ao referencial inercial, o XYZ, essa equação 3.27, que foi essa uma que nós acabamos de ver aqui, ela não vai ser válida para um volume de controle acelerado. Por quê? Porque a minha diferencial do meu princípio de conservação da quantidade de movimento linear para XYZ minúsculo, ele é diferente do que para XYZ maiúsculo. Nesse caso, as velocidades relativas do referencial inicial XYZ e do XYZ minúsculo vão ser relacionadas por uma equação que vai representar o movimento relativo do meu sistema. Ou seja, a minha velocidade em XYZ maiúsculo, em relação ao referencial que está fixo lá, ela vai ser dada pela velocidade em relação ao referencial móvel, mais uma parcela do movimento relativo desse meu sistema. Como esse movimento de XYZ, nesse caso, vai ser uma translação pura, ou seja, sem rotação, e relativo ao estado estacionário XYZ, nós podemos dizer que a derivada de V com relação a XYZ maiúsculo, em relação ao tempo, vai ser igual a um vetor meu aceleração de XYZ, que é dado por duas componentes. A derivada que eu tenho aqui em relação ao volume de controle, mais a derivada da aceleração relativa. Essa aceleração foi a aceleração que nós usamos quando nós deduzimos a equação da segunda lei de Newton, quando nós consideramos o volume de controle sendo o nosso referencial inercial. Nesse caso, agora nós temos essa nova parcela de aceleração que vai ser uma aceleração devido ao movimento relativo do meu sistema. Apenas descrevendo os termos que nós utilizamos, o A de XYZ, esse vetor meu aceleração, vai ser a aceleração retilínea do sistema em relação ao referencial estacionário ou inercial XYZ. O AXYZ minúsculo é a aceleração retilínea do meu sistema
em relação ao referencial não estacionário, que no caso o meu volume de controle está se movendo. E o ARF é a aceleração retilínea do referencial não estacionário XYZ em relação ao referencial estacionário XYZ maiúsculo. A equação, nesse caso, da quantidade de movimento para um volume de controle com aceleração retilínea vai ficar dessa maneira aqui. É basicamente a mesma equação, mas com um termo do movimento relativo que nós temos no nosso sistema. Para exemplificar isso, vamos considerar um conjunto carrinho-pá, que está demonstrado aqui ao lado, que vai ser controlado, a velocidade desse conjunto vai ser controlada pelo ângulo da pá, o ângulo θ, a partir do instante que ele inicia o movimento. O que acontece? O meu jato ele colide com a minha pá e o carrinho começa a se deslocar. Nós temos que uma aceleração constante de 1,5 metros por segundo é uma aceleração que é desejada nesse sistema. O jato está deixando o bocal de área A com velocidade de 15 metros por segundo ao quadrado. O conjunto carrinho-pá tem 55 kg e fala para a gente desprezar o atrito. Determine θ no instante t igual a 5 segundos. Vamos ver então como que nós vamos resolver esse problema. Resolvendo então o exemplo 3.4, o objetivo do exercício é encontrar o ângulo θ quando t é igual a 5 segundos. Para isso a gente vai determinar a equação de θ. As equações básicas que a gente vai utilizar, na verdade, vai ser só uma, que é a equação da quantidade de movimento linear com aceleração retilínea. Vamos considerar então o nosso referencial XYZ, e essa é a equação da quantidade de movimento linear com aceleração retilínea. Eu vou desenhar aqui para vocês o nosso volume de controle. O volume de controle ele engloba o carrinho e ele vai estar em movimento. À medida que o carrinho está se movimentando, o nosso volume de controle está mudando também. Vamos considerar que não tem nenhuma mudança no volume de controle, que o fluido ele é incompressível, que a pressão atmosférica, a pressão do jato está a pressão atmosférica. Vamos considerar também um escoamento uniforme e que a velocidade relativa do jato é constante. Vamos então aplicar a equação da quantidade de movimento linear com a aceleração retilínea. Nesse caso, nós vamos desprezar tanto as forças de superfície quanto as forças de campo. Então, vamos colocar aqui todos os termos das equações e a gente vai observar o que está acontecendo. Tá? Portanto, vamos desprezar, não temos o termo transiente, força de campo e força de superfície, elas são nulas para esse caso. Menos a aceleração, que multiplica ρ vezes integral de dv no volume de controle, vai dar o nosso volume. Vamos integrar de 1 até 2, 1 é a entrada do meu carrinho, da minha pá, e 2 é a saída. Vamos fazer essa integração de 1 até 2. Então vai nos dar o 2 que multiplica ρ, V2 que multiplica A2, menos o 1, ρ1, V1 vezes A1. Ρ vezes V nada mais é do que a massa do nosso carrinho, nesse caso. Isso vai ser igual
Então nós temos a massa do nosso carrinho está se movimentando, a velocidade minha relativa, o 2 na saída do meu carrinho, ela é V menos U, que multiplica cosseno de θ. Isso que vai multiplicar ρ vezes a velocidade 2, que é V menos U, vezes A2. Como nesse caso a velocidade está no mesmo sentido da área de saída, vai ficar só A vezes V menos U. O 1 é igual a V menos U, ela é a mesma velocidade, só tem uma componente em x, né? Então nós chegamos na nossa equação que menos a aceleração vezes m é igual a ρ v menos u ao quadrado, que multiplica a vezes cosseno de θ menos 1. Como a aceleração é constante e a velocidade u pode ser escrita como aceleração vezes o tempo, nós podemos escrever a expressão menos ARfxm sobre a ρ v menos ARfx vezes t ao quadrado. Isso é igual a cosseno de θ menos 1. E nós chegamos na expressão agora para o θ. Θ é igual a arco cosseno 1 menos A vezes M dividido pela área que multiplica ρ v menos ARtx vezes o t. Substituindo t igual a 5, nós vamos obter que o nosso θ é 19,7 graus. Então, isso é tudo dessa videoaula. Tá certo, pessoal? Até a próxima.